Fala galera, tudo bem? Vamos lá então para a nossa aula de hoje. Nós vamos fazer o módulo 5 e o módulo 6 e vamos falar um pouquinho sobre o MRUV, ou movimento retilíneo uniformemente variado. Nas últimas aulas a gente estava estudando sobre o MRU, né? Movimento retilíneo uniforme, onde nós tínhamos que a velocidade era constante, né? Ou seja, se você sai de um lugar e vai para o outro, a sua velocidade não variava. Ela sempre tinha o mesmo valor, né? Agora aqui no MRUV, o variado, ele quer dizer o quê? Que agora a velocidade vai variar, que é o que geralmente acontece no dia a dia nosso, né? Se nós saímos de uma cidade e vamos para outra de carro, por exemplo, em determinados momentos da rodovia a gente acelera mais o carro e outro a gente freia. Por exemplo, você tem um caminhão na minha frente, eu diminuo a velocidade, ou seja, eu desacelero o carro, né? E para poder não bater no caminhão que está na minha frente. Se eu quero ultrapassar aquele caminhão, você fala assim, por exemplo, pai, acelera o carro aí para a gente poder passar, não é? Normalmente a gente fala dessa forma. Ou seja, aqui no movimento retilíneo uniformemente variado, quando a velocidade ela varia, ou seja, ela fica oscilando, ela aumenta, diminui no decorrer do tempo, nós temos um outro conceito para aprender, que é o conceito da aceleração, né? O que é aceleração? Você sabe me dizer o que é aceleração? A aceleração, você sabe que é a variação da velocidade, né? Mas é a variação da velocidade em determinado tempo. Então eu posso dizer que a aceleração é ΔV sobre ΔT, né? Quando a velocidade varia de acordo com um certo tempo, né? Qual que é a unidade de medida de aceleração? Qual que é a unidade de medida de velocidade? Metros por segundo, não é? E qual que é a unidade de tempo? Segundo, não é? Então fica metro por segundo dividido por segundo, que é a mesma coisa que metro por segundo ao quadrado. Então a unidade de medida de aceleração é metro por segundo ao quadrado. Então no MRU, pessoal, a maior diferença, principal diferença entre o MRU e o MRUV é que no MRU a velocidade é constante, ela não varia. No movimento variado, a velocidade varia porque entra um outro conceito, que esse outro conceito que eu estou falando é a aceleração, quando a velocidade varia em determinado tempo, né? Então, vou reescrever essa fórmula aqui, ó. A aceleração é a mesma coisa que velocidade final menos velocidade inicial, dividido por tempo final menos tempo inicial, né? Que é a mesma coisa aqui, ó. É a mesma coisa, né? A aceleração é ΔV sobre ΔT. Então, quando eu aumento a velocidade em determinado tempo, eu estou acelerando o meu carro, né? Ficou claro, pessoal? Essa questão de aceleração? Então, vamos lá. Partindo para outra situação. Movimento acelerado e movimento retardado. O que seria o movimento acelerado? É quando eu aumento a aceleração. Tá? Então, quando eu aumento a aceleração, ou seja, a minha aceleração é positiva, eu digo que eu tenho um movimento acelerado. E quando a minha aceleração é negativa, eu digo que eu diminuo a aceleração. Exemplo de movimento acelerado. Quando você quer ultrapassar o caminhão, você aumenta a aceleração, ou seja, se a aceleração está aumentando, você tem um movimento acelerado. E o movimento retardado é quando você está se aproximando do caminhão, você diminui a aceleração. Então, quando você diminui a aceleração ou a aceleração é negativa, você tem um movimento retardado, tá? Lembra lá do movimento progressivo retrógrado? Movimento progressivo é quando a velocidade era positiva. Movimento retrógrado, quando a velocidade é negativa. Agora, quando eu falo de aceleração, eu tenho movimento acelerado e retardado. Acelerado quando a aceleração é positiva e retardado quando a aceleração é negativa. Certo, pessoal? Continuando então, ó. Lá no MRU, a gente aprendeu sobre a fórmula do sorvete, né?
que era a função horária dos espaços, que era como? S igual a S0 mais V0 vezes T, né? A fórmula do sorvete. Para que eu usava essa fórmula do sorvete? Para descobrir em qual espaço o meu carro parava ou ele começava, qual a velocidade que ele começava aquele movimento, em quanto tempo ele demorou para chegar. Então eu tinha várias incógnitas e eu tinha a função horária dos espaços no MRU, né? Agora aqui no MRUV eu tenho uma outra equação, que é a fórmula do sorvetão que a gente chama, tá? Ó, que é uma fórmula do sorvete, só que ela é um pouquinho maior, porque agora eu tenho a aceleração em jogo, tá? Eu não vou demonstrar como chegaram nessa fórmula, porque eu acho que no objeto do estudo de vocês aqui a gente não tem um tempo para poder fazer vídeos muito longos, tá? Mas a função horária dos espaços no MRU é o S, que é o espaço final, igual ao S0, que é o espaço inicial, mais a velocidade inicial vezes o tempo, mais a aceleração vezes o tempo ao quadrado dividido por 2. Qualquer uma dessas incógnitas eu consigo calcular através da função horária dos espaços. E agora, além da função horária dos espaços, eu também tenho a função horária da velocidade, tá? No MRU, tá, pessoal? Ó. MRUV, tá? Como que é a função horária da velocidade? Eu descubro a velocidade final somando, né, a velocidade inicial mais a aceleração vezes o tempo. Eu consigo descobrir a velocidade inicial, a velocidade final, a aceleração ou o tempo que esse objeto demorou para fazer esse movimento através dessas equações, tanto a função horária dos espaços quanto a função horária da velocidade, tá? Por que eu faço essa função horária da velocidade? Porque a principal característica do movimento uniformemente variado é que a velocidade ela muda em função do tempo, né? Ou seja, a velocidade ela aumenta ou diminui em função de um tempo. Quando a velocidade aumenta em função do tempo, eu tenho uma aceleração, né? Ou quando a velocidade diminui em função do tempo, eu tenho aceleração, tá? Por isso que agora eu tenho essa função horária da velocidade. E por que eu preciso da função horária dos espaços? Porque através dela eu consigo calcular o espaço em que um móvel ocupa em determinado tempo. Conhecendo a posição que ele começou, eu consigo determinar, por exemplo, o instante que ele demora para fazer esse movimento. Então essas duas equações elas servem para nos auxiliar a resolver problemas de MRU ou MRUV. Ou também, pessoal, ó, isso aqui aparece como MOVE, tá? Movimento retilíneo uniformemente variado ou só movimento uniformemente variável. Se eu tirar o movimento retilíneo, quer dizer o quê? Que ele não é mais reto, né? Ele pode ser curvo, ele pode ser irregular, tá? Pode ser MRUV ou MOVE, tá? Movimento retilíneo uniformemente variado ou movimento uniformemente variado. O que muda desse para esse é que aqui é movimento reto, aqui é qualquer tipo de movimento. Tá bom, pessoal? Agora eu vou dar uma pausa no vídeo, vou começar um outro com a apostila de vocês para poder explicar os gráficos e os diagramas da função horária do espaço e da velocidade, tá bom? Então, pessoal, continuando aí na apostila de vocês, na página 142, nós temos aqui o diagrama horário da velocidade. Mas, Matheus, também tem o diagrama horário dos espaços? Tem. Só que não vai ser objeto do estudo agora para vocês, tá bom? Isso aí vai ficar lá para o ensino médio. Aqui nós temos o desenho do diagrama horário da velocidade. Ou seja, no eixo Y nós temos a velocidade e no eixo X nós temos o tempo, tá? Eu tenho dois tipos de movimento no MUV, né, no MOVE, que é o movimento acelerado e o movimento retardado. Movimento acelerado é quando a minha aceleração é positiva. Movimento retardado é quando a minha aceleração é negativa. Então, note que aqui nesse gráfico que a gente está analisando aqui, pessoal, ó, presta bastante atenção. Quando eu tenho uma reta crescente, né, eu sei que a aceleração ela é positiva. Então, esse daqui, ó, é um movimento acelerado, tá? E esse aqui é um movimento retardado. Por quê? A aceleração é positiva. Tá vendo que no decorrer do tempo, ó, o tempo está aqui no eixo X. No decorrer do tempo, a velocidade está aumentando. Ou seja, eu estou aumentando a aceleração.
Nesse caso, a aceleração é positiva. Reta crescente, aceleração positiva. Reta decrescente, a aceleração negativa. Movimento retardado, tá? É bem simples. Ah, mas por que eu estou estudando esses gráficos? Porque toda função tem o seu gráfico, né? Então é importante a gente estudar o gráfico também, tá? E aqui, lembra daquela regrinha lá no MRU, que a área do meu gráfico me dava o deslocamento do móvel? Aqui ela continua valendo. Então, se eu tenho um gráfico de velocidade pelo tempo, a área desse gráfico é igual ao deslocamento do meu objeto. Tá, ó. Não importa se a reta é positiva, crescente ou decrescente, a área desse gráfico ela é numericamente igual ao deslocamento. Tá bom? Então, sempre quando eu tiver, tanto no MRU quanto no Move, se eu tenho um gráfico de velocidade pelo tempo, a área desse gráfico ela vai me dar o valor do deslocamento do móvel nesse trajeto, nesse movimento, tá? Então, eu tenho aqui, ó, para velocidade positiva e para velocidade negativa, tá? Então, é isso, pessoal. Qualquer dúvida, vocês podem me perguntar aqui no WhatsApp. Obrigado.